Vamos falar da primeira opção do cálculo do lucro arbitrado quando eu não conheço a receita. O que a legislação disse para a gente? Bom, a legislação diz que eu devo levar em consideração, uma das opções de cálculo é levar em consideração o último lucro real que a empresa tiver registrado. Então, o último lucro real que tiver aí na escrituração contábil fiscal, na memória de cálculo da empresa. Então, eu considero esse último lucro real para a minha base de cálculo e aí eu vou calcular 1,5, né? 1 inteiro e 5 décimos do lucro real para chegar na minha base de cálculo. Só que aí tem um porém, tá? Se eu nunca fui tributado pelo lucro real, eu, empresa, então eu não posso utilizar essa opção, porque eu não tenho um lucro real como referência. Se eu sempre fui tributado pelo lucro real, mas sempre tive prejuízo fiscal e base negativa de CSLL, eu também não posso utilizar essa opção. Por quê? Porque eu não tenho um lucro real como base. Então, essa opção ela é válida para quem já foi tributado pelo lucro real e teve lucro, porque não adianta ser tributado pelo lucro real e ter prejuízo. Então, tem que levar isso em consideração. Outra observação que a gente faz é que eu vou fazer o cálculo proporcional. Se eu estou fazendo o lucro arbitrado do primeiro trimestre e eu tenho um lucro real aí anual, eu vou fazer o cálculo proporcional aos meses, porque o lucro real anual considerou 12 meses. Meu lucro arbitrado está considerando só um trimestre, então eu tenho que fazer o cálculo proporcional. Então, isso são só pontos de atenção aí para vocês não fazerem o cálculo errado. E aí, como é que funciona esse cálculo? Digamos que o meu lucro real anterior, registrado lá na minha escrituração contábil fiscal, era de R$120 mil. Então, se ele diz que é para calcular 1,5, 1 inteiro e 5 décimos, eu tenho aí um total de R$180 mil. Então, meu lucro real anterior era de 120. Eu passo a ter uma base de cálculo de 180, tá? E vou calcular o imposto de renda, 15% sobre 180. 180 mil, estou fazendo um cálculo trimestral, porque o lucro arbitrado ele é trimestral. Então, 180 mil ultrapassou 60 mil no trimestre, então o excedente aí, que é 120 mil, eu vou aplicar a alíquota de 10% do imposto de renda. Então, eu calculo 15%, calculo adicional. E na contribuição social? Contribuição social, 9% da minha base de cálculo. Então, quando eu não conheço a receita bruta, a base de cálculo ela é a mesma, tanto para o imposto de renda quanto para a contribuição social. Essa foi aí a nossa primeira forma de calcular o lucro arbitrado quando eu não conheço a receita. Se você tiver alguma dúvida em relação a este cálculo, a esta opção, poste nos comentários e à medida do possível nós iremos respondendo. Tchau, tchau!